O Brasil está envelhecendo rápido. Com a expectativa de vida aumentando e menos bebês nascendo, o país, que em 1960 tinha pouco mais de 3 milhões de idosos, deve chegar aos 64 milhões até o ano 2050. Essa população precisa envelhecer com bem-estar. Então, já é tempo de falar sobre saúde na terceira idade. Tema do Conexão de hoje com a Yolanda Boechat, que é professora de geriatria da UF, e também com a Valesca Marinho, coordenadora de psicogeriatria da ABP. A gente vai conversar aqui sobre saúde do corpo, da mente, sexualidade, trazer algumas dicas práticas para você que está acompanhando o programa com a gente. Sejam bem-vindas. Olá, vocês deram um olá? É bom ter vocês aqui. Yolanda, para a gente começar, é verdade, o corpo da gente, conforme o tempo passa, fica mais lento? Na verdade, o nosso corpo ele vai sofrendo alterações com o passar do tempo, em que a gente vai ganhando algumas coisas e perdendo outras. Por exemplo, a gente perde massa muscular, né? Mas a gente ganha gordura corporal. Então, automaticamente, nós vamos tornando o nosso movimento um pouco mais desequilibrado, na medida que a gente vai também desidratando um pouco mais o nosso corpo e a nossa coluna vai começando a se achatar. Então, modifica-se o equilíbrio da pessoa idosa e isso vai fazer com que a gente se torne um pouco mais cuidadoso com o nosso caminhar à medida que a gente percebe essas alterações do envelhecimento. E o que é mito, Valesca, em relação ao psicológico do idoso? Acho que assim, primeiro mito é a gente achar que todo idoso é igual e que todas as pessoas envelhecem da mesma forma, né? Então, o que a gente vem observando é que as opções hoje em dia para o idoso, elas são muito mais plurais, né? Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que gostam de jogar em grupos de praça, pessoas que gostam de correr, a gente observa que tem idosos que gostam de dançar, que se reúnem em grupos de igreja. Então, acho que a primeira questão importante é a gente desmistificar essa situação que todo idoso envelhece da mesma forma e que tem os mesmos problemas e que tem também as mesmas opções de vida e que essas opções são iguais para todos eles, né? Então a gente precisa lembrar que envelhecer está acontecendo de uma forma bastante plural e com muitas opções. Isso é positivo. Isso é positivo, é bastante positivo e hoje a gente vê as pessoas se casando, as pessoas praticando atividade física, as pessoas dançando, as pessoas interagindo, socializando de uma forma diferente. A gente era acostumado a ver o idoso sempre como aquela vovó que ficava sentada no sofá fazendo tricô. Isso hoje mudou radicalmente. Pois é, contrariando o que pode ser aí uma tendência ao sedentarismo, ao desânimo, à preguiça, vovós e vovôs pelo mundo decidiram usar a internet para mostrar seus talentos e chegar onde o corpo não alcança. Veja o que a gente encontrou no YouTube. In 1939 when the war first started. Welcome to my kitchen. I'm Claire, I'm 93 years old, and today we are making meals from the Depression. What are they? 2 joints. I want to smoke it with you. No. Now that there are millions more people on YouTube than there were, maybe some people will find me. Tinha uma idosa ali convidando as amigas para experimentar um baseado, não que a gente esteja estimulando o uso de drogas, mas o interessante ali é mostrar que estão abertos a experiências, não é? E ao movimentar-se, às novidades, no caso das redes sociais, enfim. É bom esse movimento? É fundamental. Eu acho que se a gente
puder estimular isso nas pessoas idosas, nós vamos ver que nós vamos envelhecer com muito mais qualidade de vida. E é isso que vai fazer toda a diferença para nós que seremos os idosos do futuro. E isso a gente vê na prática, né? Esses idosos que estão caminhando nas praias, que estão fazendo atividade física, eles vencem o envelhecimento normal, né? As perdas normais do envelhecimento, e eles estão em envelhecimento ativo, que é o envelhecimento que todos nós queremos. Você falou dessa questão da caminhada, né? Eu já vou puxar aqui para a prática de exercícios, que é fundamental, mas deve ser acompanhada. Porque nessa época a gente também percebe, sabe, né, um desgaste normal aí dos ossos, inclusive. Quais são as fraturas mais comuns, Yolanda? Normalmente a maior parte das fraturas acontece na região do quadril, né, pegando principalmente o fêmur, né, e a coluna, principalmente a coluna lombar, que é a parte mais baixa da nossa coluna. E acontece principalmente dentro das casas das pessoas, na rua, né, é onde as pessoas se expõem por causa da questão da dificuldade do caminhar, muitas vezes, da falta da segurança dentro do domicílio, né, onde você tem a falta de uma barra de segurança para o paciente tomar um banho, a falta de uma barra de segurança no banheiro ao lado do vaso sanitário, e idosos que cada vez vivem mais sozinhos, porque a família sai para trabalhar, muitas vezes sofrem esse tipo de acidente doméstico por causa de um tapete mal adaptado, por causa de um chinelo que não é ideal, calçado ideal para o idoso. Então, essa visão da prevenção para as fraturas é fundamental. O calçado ideal para o idoso, ficar à vontade em casa, seria aquele chinelo, de repente, mais fechadinho na frente. E atrás também, com aquela correntinha para tipo poder não pantufas. Ficar... Exatamente, para não ter o risco de tropeçar dentro do próprio domicílio. E muitas vezes ele tropeça em coisas que ele esquece de visualizar, por exemplo, às vezes um animalzinho que atravessa na frente do idoso, às vezes o brinquedo do neto que atravessa, né? Então são coisas pequenas, mas se ele tiver um calçado adequado, ele vai ter menos chance de cair, de fazer uma fratura muitas vezes. A Yolanda, a Valesca falou agora do idoso que fica mais tempo sozinho em casa. A gente sabe, né, que certos fatores aí acabam contribuindo muito para ele sentir-se só, de repente até atrair a tal da depressão, né? Porque ele já sente limitações físicas, ele não tem mais parentes por perto, não está trabalhando, não tem uma atividade. De repente já chegar a essa fase da vida sabendo dessas diferenças, que isso pode acontecer, já é meio que se prevenir de uma depressão, de repente? Então, assim... Ou aprender a estar sozinho, a se reinventar? Essa questão, assim, da depressão no idoso é uma questão importantíssima, porque muitas vezes o idoso ele tem quadros leves de depressão, também tem situações de quadros graves, mas onde eu estou querendo chegar é que muitas vezes ele fica deprimido e fica deprimido sozinho, sem buscar ajuda, né? Tem vários fatores que contribuem para o aparecimento da depressão. A gente sabe que tem eventos vitais, como aposentadoria, casamento dos filhos, saída de casa, ficar mais sozinho, perda de entes queridos, isolamento social. Esses são fatores que contribuem para a depressão. Agora, é importante que a gente pense também que se previna para que quando a gente chegue lá na frente, a gente construa relacionamentos e um grupo social e grupo de amigos que se mantenham também durante essa fase da vida, né? A gente sabe, por exemplo, que fazer atividade física previne depressão, a gente sabe que se manter em grupos sociais previne a depressão, a gente sabe que a religiosidade, eu não estou falando da escolha da religião, mas a religiosidade, ter esse sentimento de pertencimento a um grupo de oração, etc., isso também previne a depressão. Então, são coisas simples que a gente pode buscar fazer, né? Fazer uma atividade em grupo, mesmo que seja aquelas pracinhas que têm os equipamentos para que o idoso pratique em grupo atividade física, vá até lá. Procure conhecer outras pessoas, se relacionar, porque isso vai ajudar a melhorar o humor. Procure ir numa atividade dentro da sua igreja, tem grupos que se encontram para fazer serviços, às vezes, comunitários, grupos de oração. Isso ajuda também. Passeios, né? Os próprios passeios. Passeios. É porque, às vezes, a pessoa diz assim, mas eu não tenho recurso para estar fazendo um passeio a toda semana. Então, assim, o que eu acho que é importante é a gente não se limitar por não ter recursos. Existem opções e opções gratuitas. O importante é descobrir algo para sentir-se útil, não é? Fundamental. Eu acho que essa coisa de buscar alguma coisa para se sentir útil
faz com que você ressignifique a vida da pessoa e faz com que aquele idoso não perca o seu papel social dentro da própria família, que muitas vezes o paciente vai se isolando, né, a pessoa vai se isolando e ela perde o papel social nessa família. Então essa coisa de ser útil, de estar junto com o seu grupo da mesma idade, de estar se adaptando às mudanças da própria família, né, do crescimento dos netos, da saída dos filhos, isso é fundamental para que a pessoa se mantenha com qualidade de pensamento, com qualidade cognitiva, né? Com qualidade de estrutura física, porque ela não está desativa, né? E aí você entra na prevenção de algumas situações, como, por exemplo, as fraturas que a gente estava falando, né? Se você se faz atividade física, se você está funcionando dentro da sua sociedade, você não está deixando o seu corpo ficar com a osteoporose, né, que é uma das grandes causas de fratura, e fraturas muitas vezes espontâneas, com pequenos traumas, que a gente vê no idoso, ele só vai descobrir quando acontece a fratura, né, é você exatamente entrar por esse caminho da atividade, de fazer alguma coisa, de tomar atitudes saudáveis, alimentação saudável, então de você se alimentar com uma quantidade de cálcio adequada para o envelhecimento, porque a gente sabe que a perda óssea vai acontecendo à medida que a gente vai envelhecendo, então a gente pode prevenir isso com hábitos saudáveis, de caminhar, de tomar sol, de se alimentar com quantidade de cálcio maior, de oferta, né? Então você usar os derivados de leite para quem pode utilizar, né? Você utilizar o cálcio pelas verduras, a gente sabe que tem verduras interessantes. E não necessariamente gastar dinheiro com aqueles suplementos. Exatamente. Se for pela alimentação é muito melhor, muito mais barato, muito melhor absorvido pelo nosso corpo, porque o nosso corpo entende melhor isso. Então é uma atitude bem interessante em relação à prevenção das fraturas por osteoporose, né? Então é uma atitude saudável. A questão da ansiedade também. Então, assim, todos esses transtornos, né, quando a gente coloca em grupo, né, como os transtornos mentais do idoso, eles são transtornos extremamente frequentes e incapacitantes, ou seja, a pessoa portadora de um transtorno como esse, em geral, ele fica muito prejudicado no seu dia a dia. Assim, a ansiedade, normalmente, ela é um traço de personalidade que a pessoa já tem ao longo da vida e que vem ou a ficar mais severo com o envelhecimento ou vir agravado por outros problemas, né? Agravado pelos problemas de esquecimento, agravado pelos problemas de depressão e por problemas, às vezes, da própria constituição familiar. Então, assim, a principal questão, quando a gente fala dos transtornos mentais, é que o ideal era que a gente começasse a trabalhar isso desde cedo, né? Assim, saúde, a gente tem que pensar que saúde é um bem. A gente precisa acumular saúde ao longo da vida, que é para poder chegar durante a fase mais avançada da vida, durante o envelhecimento, com mais saúde para poder aproveitar de forma mais plena também esse momento. Fazer a poupancinha de saúde. Fazer uma poupancinha de saúde é fundamental. E a ansiedade, como é um traço, ela tende a ser mais persistente e ficar muitas vezes agravada durante o envelhecimento. E uma questão importante é que a pessoa deve buscar ajuda. Tratamento é fundamental. E tratamento ele pode ser tanto através de medicamentos, como ele pode ser também um tratamento a partir de grupos de integração social, ele pode ser também através de grupos de terapia, ele pode ser com acompanhamento psicológico, mas a ajuda para esses quadros ela é necessária. Tem uns traços da ansiedade, até para quem está acompanhando, será que eu sou ansiosa só porque eu tenho pressa das coisas? A ansiedade, a gente costuma dizer assim, a ansiedade, ela é um sentimento, ela é um processo que ela é adaptativo. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ficar ansioso quando a gente vai fazer uma prova, porque é isso que faz a gente estudar. A ansiedade, ela se torna patológica, ela se torna um problema quando ela é excessiva e quando ela te impede de fazer as coisas. Por exemplo, você não pode ficar tão ansioso para fazer uma prova ao ponto de você ter um sintoma físico, como uma dor de barriga, que te impeça de ir fazer a prova. Aí a ansiedade ficou patológica. Então, a ansiedade que ela faz com que você se preocupe com situações corriqueiras do dia a dia, que se preocupe mais do que as outras pessoas costumam se habituar. A ansiedade que te impede de fazer as coisas, que te paralisa, ela é uma ansiedade que deve ser tratada porque ela virou patológica, né? Quadros muito abruptos de ansiedade extrema, como por exemplo nos ataques de pânico, também são situações patológicas de ansiedade que devem ser tratadas. Isso falando assim de forma muito ampla do que são os transtornos de ansiedade. E vou ainda mantendo aqui com você a conversa, o Alzheimer, dicas?
Eu acho que assim, os sinais dessa a primeira doença. questão importantíssima, né, é que a pessoa diz assim, ai, tô esquecido, né, então, tô esquecido, eu tô com Alzheimer. Assim, a gente sabe que na doença de Alzheimer, a queixa principal, na forma clássica da doença, é uma queixa de esquecimento. Mas nem só Alzheimer causa só esquecimento e nem todo esquecimento é Alzheimer. Existem formas de esquecimento que são até decorrentes de um próprio processo do quadro de envelhecimento, por uma lentificação de processamento cognitivo, dificuldade de acesso a informações, e nem só Alzheimer causa só esquecimento. Então, a primeira questão importante é que, assim, para a gente prevenir doença de Alzheimer, a gente tem que manter a nossa mente ativa, a gente precisa praticar atividade física. Existem inúmeros estudos mostrando que a atividade física previne processos de esquecimento. Tanto o idoso que não praticava atividade física e passa a praticar, ele previne, reduz a chance, né, de ocorrência da doença. E quanto a atividade física tem gradiente, quanto mais você fizer ao longo da sua vida, com mais tempo e mais frequência, maiores são as chances de impedir a doença. Tá ali, então, a atividade física presente para tudo, né? Movimentar-se é bom para tudo. Não vamos deixar de falar de sexualidade aqui também. Yolanda, obviamente, muitos idosos estão ativos, mas por que muitos deixam de se preocupar com o uso do preservativo? Isso é importante também, manter esse Eu acho que essa questão do hábito do preservativo é uma coisa que vem da estrutura mais moderna, né? Os idosos que estão agora são idosos que viveram num tempo em que essa questão da doença sexualmente transmissível, ela era muito fácil de ser controlada porque não tinham doenças tão graves como a gente vive hoje, né? Na verdade, a gente não tinha o diagnóstico das doenças que hoje a gente tem. Então, a consciência do uso do preservativo, ela é muito recente, né? Ela é da década de 80, 90 para cá, que na verdade a gente está instituindo isso mais, né? Inclusive tem um trabalho todo em cima da mídia em relação a isso. E o idoso sempre pensa que, não vai acontecer comigo, né? Vê no seu parceiro, mas não veio comigo. Então, assim, essa consciência é fundamental, porque o que está acontecendo? As pessoas estão envelhecendo, elas estão procurando, inclusive, parceiros mais novos. Homens idosos que ficam viúvos dificilmente ficam sozinhos, né? Eles vão buscar parceiros e certamente eles não vão buscar parceiro da mesma idade. Na maioria das vezes eles procuram parceiros mais jovens, o que os expõe aos riscos das doenças sexuais, né? Então, esse trabalho de consciência da sociedade, principalmente da sociedade idosa, em relação ao uso do preservativo, é fundamental para que a gente tenha pessoas idosas sem doença sexualmente transmissível que estão acontecendo com muita frequência. Agora, tem idade limite aí para essa vida sexual dos homens e das mulheres? Não, é muito particular isso. Não, isso é extremamente particular, não existe nada do fisiológico que impeça a pessoa de ter libido, né? Então, tanto o idoso quanto a idosa, eles têm a libido deles, né? Então, assim, a questão é muito do que ele programa para a vida dele em relação à sexualidade e não de uma deficiência física sexual para ter a vontade, o desejo e a necessidade de ter relação sexual. Essas questões costumam chegar aos consultórios? É interessante Falam porque, mais assim, abertamente sobre isso? A gente tem muita dificuldade ainda de falar sobre sexualidade, né? Então, teve uma situação que aconteceu recentemente, a gente tinha um grupo de pesquisas lá no hospital onde eu trabalho, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e uma das pesquisadoras trabalhou com sexualidade, né, na velhice. E aí um dos aspectos interessantes é que, assim, as pessoas iam para a primeira entrevista super constrangidas de responder o questionário sexual, etc. E aí depois a gente tinha dificuldade de fazê-las voltar para repetir a mesma entrevista, porque elas não queriam mais falar sobre aquilo, né? Então eu acho que a gente ainda precisa desmistificar um pouco essa questão de que não se fala sobre sexo com idoso, né? Eu acho que isso é um conceito que a gente viveu durante algum tempo, mas isso vem caindo por terra e a gente vem, de novo, assim, são essas mudanças no processo do envelhecimento populacional que a gente está vendo, e os idosos estão se mantendo ativos, sexualmente ativos, fisicamente ativos, cognitivamente ativos, e a gente precisa abordar, porque sexo é parte da vida, a gente precisa falar sobre isso, precisa conversar também. Sobre sexualidade. Eu diria que, assim, é difícil que o paciente ele fale abertamente. Na maioria das vezes a gente precisa conversar sobre o assunto, existem muitas medicações que interferem,
com a parte sexual, então a gente precisa perguntar mais ativamente, né? Então isso é um hábito que eu acho que a gente precisa, né, como profissional de saúde, criar, de perguntar mais ativamente. Existe uma questão em relação à sexualidade que a gente comenta muito pouco, é a questão da interferência do envelhecimento geniturinário na mulher idosa para a sexualidade, né? Muitas mulheres têm incontinência urinária e elas têm dificuldade do relacionamento sexual para um tipo de incontinência específico. Hoje a gente tem um trabalho não só medicamentoso, mas de fisioterapia, de reabilitação para a mulher idosa em relação à incontinência, que você cura a incontinência urinária da mulher, né? E mais do que isso, além desse trabalho de curar a incontinência urinária, você desenvolve através das técnicas de fisioterapia a percepção de corpo da mulher e acaba desenvolvendo a percepção sexual. Então, na verdade, o trabalho para a incontinência urinária também estimula a questão da sexualidade. E muitos casais que estavam desativos depois de um trabalho de fisioterapia reabilitativa para a incontinência acabam voltando à atividade sexual. Então, o próprio trabalho de prevenção ajuda nessa questão sexual. E assim, gostaria de até deixar, assim, frisar que também para o homem o correto, o ideal é que ele procure um médico e não tome indiscriminadamente medicamentos também, né? Que, enfim, retomem aí essa libido, esse apetite sexual. Até porque essas medicações têm uma série de efeitos colaterais, contraindicações que são muito arriscadas para o homem idoso que não estiver fisicamente preparado para recebê-los, né? Bom, olha, o programa está terminando e eu quero mostrar para vocês de casa aí o exemplo da americana Shirley Curry. Eu separei, a gente vai rodar para vocês, vou contar a história dela. A Shirley tem 80 anos de idade, 9 netos, um bisneto, mantém um canal no YouTube com mais de 250 mil seguidores. Ela adora games, está antenada com os jovens. E eu trouxe o exemplo da Shirley Valesca porque eu gostaria de saber se a convivência com o universo dos jovens, a convivência com os netos, com as crianças da vizinhança, se isso realmente também ajuda bastante. Tem alguns estudos que mostram que a convivência com criança, ela rejuvenesce a pessoa cognitivamente, né, digamos assim, porque o fato de você lidar com um jovem, com a criança, você está sempre recebendo estímulos novos, tem sempre novidades sendo faladas. Eu nem iria tão longe dizendo assim em relação aos idosos, eu tiro até o exemplo por mim com os meus alunos, né? Meus alunos médicos recém-formados, eles sempre trazem uma novidade, alguma coisa que você não conhece, que você trouxe ali uma informação nova, isso faz com que desperte na gente o interesse. E você ter um interesse por uma novidade te faz estudar, te faz conhecer, te traz também um alento para você ter mais ânimo, energia para ir atrás de novidades. Então, essa interação, ela é muito boa, né? Agora, acho que a gente precisa também pensar assim, no tamanho do universo que a gente vive, né, de pessoas que muitas vezes estão sozinhas. Assim, existem também a possibilidade de ter um animal de estimação, que também ajuda muito, porque você tem alguém para quem cuidar, existem grupos de tratamento com animais de estimação, porque o animal ele traz isso, né? Alguém que você precisa cuidar, que você precisa dar carinho, que você troca afeto, que precisa cuidar. Então, a gente ter de quem cuidar, a quem cuidar, isso também é um fator que ajuda muito. É um fator de proteção em termos da nossa saúde mental. Yolanda, deixa uma mensagem final para os jovens, enfim, que acompanham a Conexão e que, se Deus quiser, vão envelhecer. Bom, o que eu posso dizer para vocês que eu acho fundamental é que vocês se mantenham ativos, que vocês tenham a interface com a sociedade, mas não esqueçam de ter interface com seus familiares, principalmente os familiares idosos, que vocês vão estar certamente trocando experiências com uma melhor qualidade e certamente, se vocês se alimentarem corretamente, se vocês se exercitarem corretamente, se vocês utilizarem a internet, mas com uma certa regra para evitar o excesso do uso da internet, vocês vão estar conectados, funcionais e terão um envelhecimento saudável. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa ter um jovem no futuro idoso com um envelhecimento saudável. E uma população, né? Brasileiros mais saudáveis. Muito obrigada, viu, Yolanda e Valesca, pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Obrigada. Para você que acompanha a Conexão, hashtag fica a dica aí, alimente-se da maneira mais saudável possível, movimente-se sem excessos e tenha uma vida social ativa também. Cuide-se. Tchau, tchau.